Bom dia, Limeira, bom dia, região. Casa e Companhia no ar, ao vivo pra você. Hoje, quinta-feira, dia 27 de junho de 2013. A convidada de hoje é a reumatologista doutora Beatriz Negrete Guirado, que vai falar com a gente sobre esclerose sistêmica e também sobre outras doenças que fazem parte, não é, da área de reumatologia. Doutora Beatriz, pode entrar. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você com a gente, viu? Prazer conhecê-la. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Pode sentar. Fica à vontade. E você já sabe, o nosso cantinho do bate-papo também faz parte, não é, da extensão aí para sua casa. Você liga 3404-5655 se tiver alguma dúvida para participar junto com a gente. Doutora Beatriz Negrete Guirado, reumatologista, pela primeira vez aqui no nosso programa. Já quero agradecer muito por ter, não é, aceitado o nosso convite, por estar aqui junto com a gente. E para falar de um tema tão delicado, porque a esclerodermia sistêmica é uma doença autoimune, né, doutora? Eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho pra gente o que é a esclerodermia sistêmica. Então, a esclerodermia sistêmica, a gente chama ela ou esclerose sistêmica ou esclerodermia, porque na esclerodermia vai entrar tanto a sistêmica como a localizada. A diferença delas, depois a gente trouxe umas fotinhas, a gente explica melhor. Isso, ótimo. O que elas são? Elas são doenças autoimunes, ou seja, o seu organismo vai produzir anticorpo, só que em vez de ser contra uma bactéria, é contra você mesmo. No caso da esclerodermia, o mais visível para as pessoas são a pele, que causa aquele endurecimento que é bem característico, tá? Mas ele também pega outros órgãos, tá? Por isso que ela se torna uma doença tão grave que precisa mesmo ter um acompanhamento ao longo de toda a vida da paciente. Então, na verdade, a paciente não vai ter nunca cura. A doença não tem cura, ela tem controle, é isso? A doença não tem cura como nenhuma doença autoimune. Ah, isso que eu ia falar. Então, quando a pessoa tem um diagnóstico de algum tipo de alguma doença autoimune, ela vai ter que realmente mudar essa condição de vida, vai ter que adequar a qualidade de vida dela para controlar esse tipo de doença, porque o organismo dela nunca vai parar de produzir esses anticorpos contra ela mesma. Isso, o que a gente consegue, na verdade, com o tratamento, é melhorar a qualidade de vida da paciente e reduzir o número de anticorpo que ela tem. Então, com isso, a gente breca a evolução da doença, mas cura não. Uma doença que não é da reumato, mas que é com alto anticorpos, é o hipotireoidismo. E todo mundo toma o remédio a vida inteira. É verdade. Mas é que atinge só um órgão. A diferença da reumato é que os autoanticorpos atingem praticamente o corpo inteiro. Então a gente não vai curar, mas dá uma qualidade de vida igual de qualquer outra pessoa. Ela vai poder continuar tendo as atividades delas normais, vai continuar trabalhando, não é? Fazer as atividades do dia a dia, tudo normal. Sim, é uma coisa que todo mundo acha que porque tem até doença autoimune não pode fazer exercício, não pode comer alguma coisa, não. Ela deve ter uma vida normal e a atividade física é importante até para a recuperação dela, da parte pulmonar, cardíaca, o que for acometido. Olha que interessante. Como a doutora Beatriz disse, né, ela nos mandou algumas fotos para exemplificar, e eu acho que visualmente fica muito mais fácil para as pessoas poderem identificar. Não queremos que você de casa faça o diagnóstico, não é isso. Mas para você saber identificar, porque quando aparecem algumas manchas, algumas coisas diferentes, as pessoas às vezes se alarmam de uma forma errada também, né, doutora? Não é isso que a gente quer causar em você aí de casa, a gente quer que você saiba, não é, um pouquinho do que a gente está falando, para poder, poxa vida, são traços semelhantes, vou procurar um médico para poder ver se tem alguma coisa a ver. Muitas vezes é só um problema dermatológico, não tem nada a ver com a esclerose sistêmica. Mas aqui, olha, a gente tem um caso de esclerose, como a doutora disse, tem vários tipos, né? Isso. Essa é a linear. Isso, essa que a gente chama de esclerose localizada, diferente da difusa, mais comum em criança. Por isso a gente está falando, não é uma doença de adulto. A sistêmica, ela acomete mais adultos mesmo, na faixa etária aí dos 25, 35 anos de início da doença. Não é que não pode vir depois, tá? Mas criança também pode ter, só que nela normalmente são as formas localizadas. Então nesse caso a gente vê uma linha mesmo de endurecimento da pele, né? Se você olhar ali na coxa ou até atrás, e essas linhas, além de bem endurecidas, a pessoa perde a prega. Então isso é uma coisa que a gente percebe. A pele fica dura mesmo. Fica dura. Ela não tem essa amabilidade que a gente vê aqui, ó, de puxar, tá vendo, gente? Ela não faz isso aqui, ó. Tá? Ela fica realmente muito rígida. Exatamente. Né? Estica. É como se fosse uma queimadura, porque a queimadura estica. Uma cicatriz da queimadura, sabe? Pra gente poder ter uma noção. Então fica muito esticado realmente. Exatamente. E ela fica escura.
Ao redor, se você olhar. Ela fica clara no centro e escura nas bordas. Parece uma cicatriz. Parece uma cicatriz, né? Eu acho que dá pra gente fazer um parâmetro pra poder... Eu acho que é uma coisa parecida que é mais comum para as pessoas verem. Bem mais comum. Né? Vamos trocar a tela. A gente tem uma outra foto, o José Ricardo vai colocar pra gente, de esclerose também, né? Da esclerodermia que a gente estava falando. O que é isso, doutora? É a mesma da linear, só que ela comete a face. Se você olhar, parece um golpe de sabre, que é o nome dela. Ela comete aqui como se ela tivesse mesmo levado um golpe. Então a gente percebe porque o sulco da testa ele começa a ficar mais proeminente. Então esse já é uma linear que pega adulto. Em criança ela pode pegar tanto aqui embaixo como aqui em cima, tá? Mas é só uma característica dela, um formato que ela pode acometer no rosto. Certo. Tá? Mas também, quando é assim, acaba se limitando só à pele. Mas essa também é localizada. Isso, acaba ficando só na pele. Dificilmente ela comete outros órgãos. Ah, então é um pouco mais fácil de se controlar, digamos assim, não é? Vamos trocar a foto, a próxima, para a gente continuar, não é, exemplificando para você as esclerodermias, né? Isso. Essa é outra. Isso. Essa é a causa que eu acho que leva mais paciente para o reumato. Tá. Porque ela acaba indo na dermato porque são manchas separadas, não faz uma coisa muito grande, né? Diferente da primeira foto. Exatamente. Né? Então, muitas vezes eles vão para o dermato biopsia, vê o que é e já encaminha para o reumato. Porque são a mesma coisa, endurecimento da pele, só que eles são mais difusos e menores. Então, esse já pega mais e acontece na forma sistêmica. Então, acontece no adulto. Às vezes é o gatilho para ele procurar o médico. E chama morfeia, isso? Morfeia. Morfeia, que é a esclerose sistêmica. Isso, mas a morfeia é o nome da pele, dessa lesão da pele. Entendi. Que é o nome que ela vai ganhar só porque às vezes tem a pele e ainda não atingiu os outros órgãos. Ah, e quais são os órgãos que podem ser acometidos, doutora? A esclero obrigatoriamente pega a pele, tá? Então essa é uma característica obrigatória. Ela pode pegar, e muito comumente, o pulmão, tá? E dá uma dificuldade de respiração. Ela tem dois tipos. Ou ela dá uma fibrose pulmonar, tá? Que aí o paciente tem uma dificuldade para fazer movimentos do dia a dia em casa, tá? Ou ela dá uma doença que chama hipertensão pulmonar, que ela pega a artéria do pulmão na saída do coração. Então também dá uma dificuldade, só que aí associar também a um aumento do coração, a outras coisas. Pode acometer o rim, tá? Muito dificilmente pega o fígado, mas pega muito o trato gastrointestinal. Então o paciente refere que não consegue engolir. Porque o que acontece na pele, acontece no esôfago. Ele endurece. Ah, são os mesmos sintomas que começam muitas vezes na pele e depois vão migrando para os órgãos, que é isso que a doutora está explicando. Aí ele acomete o esôfago, então o paciente fala que ou ela engasga muito, ou ela não consegue deglutir. Ela tem que colocar líquido junto para deglutir, para ajudar, porque ela não tem mais o movimento do esôfago. Que ajuda nesse processo de engolir. Exatamente. E tal. E outra coisa é diarreia, porque do mesmo jeito que endureceu o esôfago, endurece todo o intestino. Então ela não absorve mais tão bem o alimento. Então ela começa a ter muita diarreia. Tá? E aí vai, pesquisa uma coisa, pesquisa outra, até chegar nisso demora um tempo. As doenças autoimunes têm essa característica de diagnóstico, né? Tem um monte de coisa que vai pesquisar antes até conseguir chegar no diagnóstico da doença autoimune. Tem mais fotos pra gente mostrar? Vamos colocar, Zé Ricardo, por favor? A próxima, para você ir de casa continuar acompanhando, não é? Junto com a gente? Essa é uma face de esclerose sistêmica. Que é uma face típica de esclerose sistêmica. Avançada, lógico, não é assim que o paciente vai começar. Só para falar, a foto é de um anal da reumato, então ela é autorizada, tá? Por isso que é um rosto, tá? Se você olhar a foto, você vai perceber que a boca da paciente, ela é muito pequena. Porque, igual você falou, a pele estica. Ela estica tanto que a boca vai se fechando. Ela perde a abertura da boca, por isso também dificulta a alimentação, a paciente emagrece, tá? O nariz afina, exatamente porque a pele vai endurecendo e esticando. Então, essa é uma face que se você chega num reumato ou em algum outro médico nesse estágio, o médico já sabe o que é. Só de olhar. Só, não tem outra doença que dê essa face. Mas para a doença chegar nesse estágio, são anos e anos e anos, né? É disso que a gente está falando, não é que vai começar com esse tipo de sintoma, viu, gente? Começa com um sintoma bem mais ameno. Bem mais ameno. Isso daí é uma fase bem avançada da doença que a gente não consegue, vamos dizer assim, prevenir. Mas a gente reverte e retarda ela muitos anos. Tem paciente que nunca chega até essa face.
Mas são anos. Que daí você consegue o controle, né? Quando é feito o diagnóstico, não é? Precoce. Né? Que quando a gente fala de diagnóstico precoce em doença autoimune, a gente está falando de alguns aninhos ainda, né, doutora? Não é? A gente está falando de alguns aninhos, mas ainda que precocemente consegue para que não chegue nesse estágio, né? Porque chegando nesse estágio vai impossibilitar a pessoa de vários outros tipos de atividade, né? Vai. Principalmente a pessoa, ela acaba não querendo sair de casa, ela tem vergonha da face. E a dificuldade para alimentar, né, no caso fisiológico. Não consegue abrir, né, a boca. Acaba adaptando comidas líquidas, de canudo. E dói, chega a doer esse estiramento da pele? Chega a doer. Porque a queimadura dói absurdamente, né? Agora... Dói e coça. Vem com coceira também. O paciente refere que as lesões, ou elas doem ou elas coçam. Isso nos dois casos, tanto na localizada quanto na sistêmica. Exatamente, porque é o processo de inflamação que causa isso. E a inflamação, ela pode ou doer ou coçar. Aí vai da sua sensibilidade. Então, enquanto está inflamado, ele pode causar dor ou inflamação. Tem mais uma foto que a gente vai mostrar para você, que a doutora Beatriz mandou pra gente, para você de casa acompanhar, de mãos, olha só. Então, essa é uma mão bem característica. Eu trouxe a primeira porque aquilo acontece mesmo quando não é doença. No fundo azul, as pontas dos dedos esbranquiçadas. Isso, você olha, tem algumas esbranquiçadas e uma bem vermelha. Isso. Tá, isso chama fenômeno de Renault. Acontece muito na esclerose sistêmica, mas as pessoas podem ter isso sem ser doença, porque a pessoa começa a perceber e ela já acha que está morrendo, vamos dizer assim, tá? Fica desesperada, Fica. Né? E aí ela tem que entender que às vezes não dá doença, tá? É apenas o vasinho da mão que ele acaba contraindo. Então, normalmente acontece isso quando tem contato com o frio. Tá? Então, ela pode não ser patológica, mas ela cursa na esclerose sistêmica, dá. Tá? E a outra é o endurecimento da mão, que muitas vezes o paciente começa a ir em ortopedista, tudo, porque ele refere que a junta está doendo, não está conseguindo abrir e fechar a mão. Mas no caso é a pele que está dura. Não é a junta que não está abrindo e fechando. Acha que tem alguma coisa a ver com artrite, artrose? Exatamente. Não é? E é a pele que está endurecendo, impossibilitando a abertura ou o fechamento da mão. E não a articulação em si. E isso tem como a gente sentir, porque a pele da pessoa que tem, né, a esclerose sistêmica ou a localizada, ela fica com um brilho diferente também, né? E ela fica muito dura. É igual você falou, é isso aqui, você perde mesmo. Você não consegue dar, mais sabe esses beliscõezinhos que a gente dá? Não consegue. A pele parece que está grudada até no osso. Exatamente. Por isso vem a dor, porque é um processo inflamatório. Toda doença autoimune tem a ver com esse processo inflamatório? Toda doença autoimune é uma doença inflamatória. Toda. Por isso que é tanto desconforto e tanta dor, né? Por isso que dá tanto sintoma sistêmico. Por isso que a pessoa perde peso. Por isso que a pessoa tem um cansaço. Porque a inflamação produz mediador dentro do organismo que é como se você estivesse combatendo uma bactéria, uma febre. Então você fica com aquele estágio de cansaço, de fadiga, de mal-estar. Às vezes o paciente fala, não tem vontade de fazer nada. É o processo da inflamação. Gente, nós vamos voltar daqui a pouquinho com a doutora Beatriz Negrete Guirado, reumatologista, falando com a gente hoje sobre esclerose, não é? A esclerodermia sistêmica, e também ela já falou com a gente da localizada. E vamos falar também sobre o dia 29, não é? No próximo sábado, que também é dia de São Pedro, não é? Foi instituído o Dia Mundial e Nacional de Conscientização da Esclerose Sistêmica. E isso foi conseguido, gente, por uma telespectadora do nosso programa. Ela foi uma entrevistada no nosso programa e é mãe de uma menina que tem a esclerodermia. A gente vai falar dessa história daqui a pouquinho para você e vamos falar mais sobre essa doença e vamos dar uma pontuada também no tão famoso lúpus, que agora está à tona por causa da novela da Paulinha, não é? Exatamente. Todo mundo que tem a bochecha mais rosadinha já ficou desesperado, foi correndo pro reumato, né, doutora? Não é assim a história, tá, gente? A gente já volta. Tá, joia. Obrigada, viu? Obrigada. Você aí de casa, preste atenção, tenho mais dicas dos nossos patrocinadores para você aí de casa acompanhar junto com a gente. E é claro que o Gilberto e toda a equipe da Dapólito estão esperando para te atender com muito carinho. Dapólito Móveis na sua tela, gente. Lembrando que a Dapólito oferece muitas vantagens para você mobiliar a sua casa. Primeiro, o conforto e a comodidade de você estacionar em frente à loja com vagas exclusivas para clientes, loja em área nobre da cidade, aqui na Vila Cláudia. Portanto, você não precisa
ir para aquele corre-corre do centro da nossa cidade. E tem mais, o atendimento personalizado. Você vai conversar com quem entende de mobília, de espaço, de design, principalmente de preço bom e de ótimas condições de pagamento. Gente, a loja toda em 12 pagamentos sem entrada. Isso mesmo. Salas de jantar, conjuntos estofados, salas de estar, dormitórios, cozinhas, home offices, áreas de serviço, os móveis planejados, os móveis modulados, móveis para a área externa da sua casa com fibras trabalhadas que pode tomar chuva, sol e não danificam. Então vale a pena você passar pela Dapólito para conferir todas essas novidades. Sem falar dos objetos de decoração que eles também proporcionam para você uma grande variedade desses objetos para compor cada ambiente da sua casa ou do seu apartamento. Aqui em Limeira, Dapólito Móveis, Rua Alagoas, número 650, na Vila Cláudia, próximo à Santa Casa. O telefone é o 3441-0568. Ambientes completos para o seu sonho. Dapólito Móveis. Passe por lá e realize o seu sonho de ter os seus móveis do jeito que você sempre sonhou, tá bom? Doutora Beatriz Negrete Guirado, reumatologista, falando com a gente hoje sobre a esclerodermia, sistêmica localizada. E no dia 29 de junho foi instituído o Dia Mundial e Nacional de Conscientização da Esclerose Sistêmica. Inclusive, teve um projeto de lei aprovado após o pedido, que a mãe, a Ana Veríssimo, tem uma filha portadora dessa doença e ela teve esse pedido aprovado. Então agora tem esse movimento, de conscientização em volta, em torno desse dia. Inclusive a Ana Veríssimo já esteve aqui no nosso programa, junto com a Janice Costa Polo, que é uma portadora da esclerodermia, da esclerose sistêmica, e que esteve aqui no programa para dar o seu depoimento, para falar sobre a doença, para falar do que mudou na vida dela. E o evento também, anual, em volta dessa conscientização. Então, Janice Costa Polo e Ana Veríssimo, beijos para vocês, muito obrigada pelo carinho, por dividir todas essas conquistas, de vocês junto com a gente. A Janice também, que faz parte de um grupo que eles montaram aqui na nossa cidade, de pessoas que são portadoras de doenças autoimunes. Eu acho isso muito importante para as pessoas terem com quem conversar, terem com quem trocar experiências, para não se sentirem isoladas do mundo, porque a partir do momento que você tem um diagnóstico, como a própria Janice disse, ela que já veio aqui mais de uma vez dar o depoimento dela, ela mesma disse que a partir do momento que ela teve o diagnóstico, ela se sentiu perdida, porque ela não encontrava ninguém à volta dela que tivesse o mesmo problema, que estivesse passando pela mesma situação que ela. E quando ela se deparou com outras pessoas que tinham os problemas semelhantes com as características de doença autoimune, com os sintomas que essas doenças causam, ela falou que ficou mais simples, porque elas... o que você fez para isso? E começou a essa troca de experiência. Eu acho que isso é muito válido e é muito saudável também, doutora Beatriz? Eu concordo, porque é uma doença, todas as doenças autoimunes são raras, Então você quando recebe um diagnóstico, você vai a vida inteira tratar de alguma coisa e você nunca vai curar, porque a primeira pergunta quando alguém recebe é: quanto tempo para eu curar? Isso, na verdade. Quanto tempo de tratamento, Exatamente. Então vale muito a pena ela ver que ela não está sozinha, que tem outras pessoas e que às vezes uma fez uma coisinha tão mínima que melhorou e que a outra se adapta a fazer também. Então vale muito a troca de experiência entre as pessoas. E lembrando também que esse projeto de lei é o projeto de lei número 455 de 2012, então é recente, desde o ano passado, que a gente tem instituído aí esse dia 29 de junho, o Dia Mundial e Nacional de conscientização da esclerose sistêmica, assim como outros dias foram instituídos também. Eu acho que esses dias realmente servem para a gente poder conscientizar, mostrar para a população que os portadores existem sim, que essa doença está no meio da nossa sociedade, por mais que sejam raras, mas as pessoas que têm esse tipo de problema precisam de um olhar voltado para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor também na nossa sociedade, doutora Beatriz? E educar quem não tem. Porque o olhar das pessoas para quem tem, machuca a pessoa que tem. É o preconceito, que a gente fala. Exatamente. Aquele olhar de cantinho de olho, que todo mundo fala que não tem o preconceito, e esse preconceito é velado, gente, não tem como, tá? Não tem como mesmo tampar o sol. Você vê as pessoas com essas características que a doutora mostrou pra gente, das fotos que ela trouxe. Então eu acho que a partir do momento que você fala, nossa, que esquisito, o que será que aquela pessoa tem? Você já fica olhando com um olhar diferente, Fica com medo de chegar perto. Será que é contagioso? Gente, não vamos ser hipócritas. Todo mundo passa perto de pessoas assim e vai pensar isso. Será que é contagioso?
Porque não é uma coisa bonita de se ver realmente. Exatamente. E aí começa a fazer a pessoa que tem a ficar mais restrita na casa, porque ela fica... Se isola, né? Exatamente. Aí alguém que tem na perna não vai mais querer sair de short, de saia. A do rosto vai fazer o quê? Como é que você vai cobrir? E aí acaba se isolando e isso causa uma depressão. E aí causa outras coisas que dificultam mais ainda o tratamento dela. E no caso da Janice, ela trabalha no hospital, não é? Ela trabalha com a área de saúde e ela também teve um processo longo até conseguir descobrir, até ter o diagnóstico da esclerose sistêmica. E no caso dela, ela teve a forma que pode acometer os órgãos, né? Como a doutora estava explicando pra gente. E ela já era casada, com filho, de repente a vida dela mudou. Não é? Totalmente. Então, eu acho que é interessante a gente falar e foi muito interessante, né, o carinho que a Janice teve de vir ao programa e abrir isso para a população também, para falar, eu passei por isso e estou conseguindo, né, manter a minha vida, e ela é super ativa, né, continua trabalhando, então eu acho que é um exemplo isso para as outras pessoas que têm esse diagnóstico. Exatamente. Né, caso que deu certo, é exemplo que tem que ser falado, né? Agora, a doutora disse também que crianças podem ter, e a criança é na forma localizada. Mais comum. Mais comum. Agora, com quantos anos? Tem ligação genética isso? Então, toda doença autoimune, ela é uma doença genética, tá? Mas genético não é hereditário, essa é uma diferença. Então, não é porque a minha mãe tem que eu vou ter, tá? Não é hereditário. O que é genético? Tá ali no seu cromossomo uma mutação, tá? E algum motivo na vida que a gente não sabe. A gente sabe que, por exemplo, cigarro, tá? Algum tipo de infecção faz você ter o gatilho. Tá. E aí inicia isso, tá? Então, ela é genética, mas não é hereditária. Uma importância e diferença aí. Porque senão ninguém que tem doença autoimune vai querer ter filho. É verdade. E não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Exatamente. Né? Então, a pergunta de quem pode ter, na verdade, quem tem essa genética predisposta pode ser mais, né, ter mais probabilidade de ter a doença, mas todo mundo está Exatamente, todo mundo pode hoje estar super bem e amanhã ter alguma doença autoimune. Porque o fato de ter na família alguém, um parente de primeiro grau, faz você ter uma porcentagem de chance maior de vir a desenvolver. Mas nada impede que você seja o seu primeiro caso da família. É, exatamente. Não é? Então, todo mundo que olha meio torto pode um dia estar do mesmo jeito. Com você. Exatamente. Agora, tratamento, como é que, já que tem que fazer o tratamento para o resto da vida, doutora Beatriz, como é que é feito esse tratamento? Então, o tratamento não dá para falar assim, deu certo nela, vai dar certo em mim. Por quê? Porque, como a gente falou, a doença em si, ela não tem cura. Então, o tratamento vai pegar o sintoma que mais está acometendo aquela paciente. Então, por exemplo, alguma paciente está mais acometida na parte do pulmão. Aí a gente vai dar as medicações exatamente para reverter o quadro pulmonar. Quando é renal, a parte renal, o que mais incomoda é a pele, que é o que todo mundo vai falar. Na pele, os tratamentos não são tão avançados, infelizmente. Tem muita coisa em estudo, tá? De biologia molecular mesmo, para tentar, igual já tem tratamentos no lúpus e em outras áreas, estão tentando para esclero, principalmente para a pele. O que a gente consegue é uma pequena melhora, solta-se um pouco a pele, ela não fica então mais tão dolorida, tão aderente, tá? E são remédios orais, normalmente ou de uso diário ou até uma vez por semana, depende do padrão da paciente, tá? E uma coisa que tem se usado é terapia com foto, tá? Que há uma melhora, tá? Ela tem um desprendimento, às vezes melhora até da cor para a paciente se sentir melhor, mas não reverte totalmente porque ali fibrosou. Agora a cicatriz a gente melhora um pouco, mas não reverte tudo. Ali é uma fibrose que tá, né? Então você mexe na estrutura da pele, né? Exatamente. Você coloca ali fibras bem mais espessas, né? Então, essa é a fato. Mas o tratamento consiste mais no que incomoda. No trato digestivo, então a paciente não está conseguindo comer, então a gente vai tentar melhorar a deglutição ou adequar a alimentação dela às limitações dela. Entendi. Né? Por isso que a gente não trata sozinho. Geralmente tem terapia ocupacional, fisioterapia, porque a pele vai esticar e limitar. Então, a gente tem que evitar essa sequela. Para que no limite, no caso do bloco anterior que a gente mostrou as fotos, da mão, para que a mão não perca totalmente os movimentos. Exatamente. Né? E o que já perdeu, a terapia ocupacional adequa ao dia a dia, né? Você aprende os seus instrumentos, a sua faca, ela mudam o formato para você conseguir ter uma vida normal. Então acaba sendo multidisciplinar o tratamento da esclero, o adequado, lógico. E lógico, com certeza, e vai deixar uma qualidade de vida mais tranquila para esse paciente também. No caso das crianças,
não é? Acho que é um caso mais complicado são as crianças às vezes, mas é raro ainda acontecer, né? E geralmente é localizado na pele. Então, vai muito aí a parte muito de psicologia com a criança, tá? Na criança, como fica localizada em perna, a terapia com foto, com luz, ela tem uma melhora boa de laser. Ela consegue até desprender um pouco a pele, tudo. E é muito raro o sistêmico na criança, bem raro mesmo. Quando a doutora fala o tratamento com foto, né, essas sessões, é um laser, uma luz mesmo. É uma luz, é quase as que a gente usa dermatologicamente para cicatriz. Certo. Você faz ela para a parte de fibrose da pele. Entendi. Então você tem uma melhora, um desprendimento. Agora, quando são muito grandes, igual eu falei, vai tentar melhorar para voltar à função, se pegar joelho, tá? Essas coisas. Mas se for pequena, a gente tem uma reversão boa do quadro. Também a visita da doutora Beatriz aqui para falar um pouquinho sobre lúpus, que também faz parte desse quadro de doenças autoimunes e ganhou, não é, uma visibilidade maior por causa da personagem da Paulinha na novela das 9, a nova novela Amor à Vida, que eu acho que é interessante os autores colocarem isso nas novelas, que já é, não é, uma população em massa que eles conseguem atingir e conseguem disseminar um pouquinho mais de consciência para as pessoas entenderem como é que funciona esses tipos de doença autoimune. Agora, a bochechinha rosada alarmou todo mundo, né, doutor? Todo mundo tem bochechinha rosada, foi correndo para o dermatologista. Não precisa tanto também, né, doutor? Não precisa tanto. A característica do lúpus da bochecha rosada, que chama eritema malar, tá? É muito característica da doença, mas também não é só ela que dá. E ela tem umas características importantes de perceber. A gente chama de asa de borboleta. Ela realmente faz uma asa, ela poupa o suco nasolabial, tá? E essa eritema, o que acontece? Você se expõe à luz. Pode ser a luz do estúdio, por exemplo, a luz artificial, ou a luz solar, e ele aparece. Só que ele não desaparece, ele não diminui, ele não coça, tá? Por quê? Porque muita gente às vezes usa um cosmético que dá alergia, fica vermelho e coça. E vão correndo para o hospital. Então não é todo tipo. É muito característico? É. Mas aí, assim, se for num dermato e ele vê que tem as características, ele vai te encaminhar. Com certeza. Tá? Então, foi bom até porque colocou uma criança. Né? É uma novela que tem 2 casos, né, de doença ali. Ele pegou uma adolescente, né, uma jovem e uma criança, né? Então, abriu os olhos da mãe, no caso, né, para olhar. Para olhar as crianças, olhar os cílios, porque normalmente a criança não tá nem aí, né? A criança vive correndo e por isso vive com a bochecha rosada muitas vezes, por estar correndo, por estar se exercitando, exatamente, né? Então tem que ver essas características de realmente a criança não sentir que está rosada, porque quando a criança corre e esquenta, e fica rosada, esquenta o rosto. E esse problema do lúpus não esquenta, não muda a temperatura da pele, nada. E tem a delimitação. Exatamente. Né? Que é só na bochecha mesmo, nessa parte aqui não aparece nada, que foi muito bem feita, inclusive a maquiagem, né? Dela tá ótima. Eles procuraram, eu acho que é interessante que eles buscam realmente mostrar, não é, toda com muita veracidade tudo que está acontecendo. E esse tipo de doença, o lúpus, ele pode acometer os órgãos também, doutora? É a doença autoimune que a gente diz que mais acomete órgãos. Ele pode acometer todos. Não tem um que ele não pode pegar. Então, no caso da menina, como é que foi? Ela começou a passar mal. Porque ele dá febre, ele dá cansaço. Aí associava porque ela não comia tão bem na novela, era mais ou menos isso. Isso, era muito junk food, né? Só porcaria. Então. E aí você perde, não é que perde um tempo, mas o dia a dia a gente também não pensa tudo no mais raro. É, claro, com certeza. Então você pode cometer tudo, como por exemplo, alguém que nunca teve uma crise convulsiva e de repente aos 30 anos começa a ter, pode ser uma abertura de um quadro de lúpus. Sério? Sério. O lúpus, um dos critérios do lúpus é acometer o sistema nervoso central. E entra convulsão, entra psicose, do nada a pessoa entra num surto psicótico mesmo. Gente, eu não sabia que tinha a ver isso. Tem, é um dos critérios, porque o lúpus, outra coisa que você deve falar, não é ir no médico e fazer um fã, né? Porque a Lady Gaga foi no Fantástico, há um ano e meio atrás, para falar que ela tinha um lúpus fraco, porque ela fez um exame de sangue, tá? O lúpus, como toda doença autoimune, eles são critérios, tá? O exame de sangue é um critério só. Então não adianta fazer porque a gente tem anticorpo no organismo, todo mundo tem. E não é porque tem... Se não tiver, vai vir doente, gente. Exatamente. Não tem como, tem que ter anticorpo. Então não é porque tem esse exame positivo que vai ter a doença. Outra coisa que mãe, às vezes, com tanto zelo pela criança, vai no pediatra, pede para fazer o exame de rotina e pede para incluir o FAM, que é o que todo mundo conhece.
E aí vem positivo, elas chegam chorando que a filha vai ter alguma coisa. Não é igual a ter. Por isso que tem que ser pedido quando a pessoa tem critério, tem sintoma. Não faça à toa, porque senão você vai se preocupar sem motivo. Vai se preocupar. Exatamente. Como diz a palavra, a gente se preocupa sem ter tanta necessidade. Só peça realmente, confie no médico. Exatamente. Não é? O médico vai saber se realmente precisa ou se não precisa. Agora, se você está realmente com mais dúvidas, aí procure outras opiniões antes de você sair fazendo o exame indiscriminadamente, para poder ter aí essa preocupação sem necessidade, né, doutora? Então, acho que cautela é sempre preciso nesses casos. De lúpus, tá? É queda de cabelo. Mas não é qualquer queda de cabelo, né, doutora Beatriz? É interessante pontuar isso, né? Até porque procura-se exatamente pela queda, tanto homem como mulher. Tá? A queda de cabelo do lúpus, ela já foi até critério. Foi tirada exatamente por isso, porque assim, acaba se achando que é qualquer queda, e não é. Tá? A queda de cabelo, ela cai em tofos mesmo. Ela faz com uma alopécia que deixa um buraco. Ali não é a queda que a gente passa a mão e cai muito cabelo. Que essa pode ser estresse, falta de vitamina, o seu componente mesmo, a pessoa tem muito cabelo, acaba caindo muito cabelo. Isso. Né? E a gente tem uma perda de fios normal, né, por dia. Até porque está nascendo outro. Isso. O bom não, a diferencial do lúpus é que quando ele cai, e essa região que caiu o cabelo não cresce. Só cresce com o tratamento e controle da doença, porque ele cai por inflamação. Então ele cai com a raiz. Tá? Então é como se a paciente, ela faz assim e cai o tofo. O tofo sai na mão dela. Inteirinho, né? Tá? Então ela fica com vários buracos, tá? De alopecia, que a gente chama. Não é a queda de estar penteando o cabelo e começou a cair mais na escova de cabelo. Tá? Isso é importante, porque senão também todo mundo vai ter um pouquinho, né? É verdade. Agora, em se tratando de doença autoimune, o tratamento, ele equipara também? É equivalente? Lúpus, esclerose ou não? Depende de cada sintoma? Depende de cada sintoma. Existem hoje mais remédios até para o lúpus do que para a esclerose, até que a gente falou que estão investigando mais. Isso. Né? Alguns remédios a gente usa em comum dependendo do sintoma. Até para tratar pulmão, a gente acaba usando as mesmas. Só que, por exemplo, a esclera, ela tem sintomas que o lúpus não dá. Então, com isso, o que acontece? Você tem remédios para esclero que você nunca vai usar no lúpus. Entendi. Porque a esclero, ela, na pontinha do dedo, às vezes a pessoa sai um pouquinho de cálcio. Começa a sair umas pedrinhas. Isso não acontece no lúpus. E aí, a gente tem como parar isso. Então, assim, os dois têm. Alguns remédios são incomuns, às vezes em doses diferentes, né, para controlar a parte da autoimunidade. Mas os sintomas aí depende de cada paciente, né? Lúpus, como a gente está mostrando, né, a gente está vendo, né, acompanhando na novela, pode acometer crianças também. Pode. De qualquer idade ou não? De qualquer idade. Existe um tipo de lúpus que é o lúpus neonatal. O bebê nasce. Porque a mãe... É congênito, então? Isso, é congênito. A mãe tem um tipo de anticorpo, a mãe tem lúpus e tem um tipo específico de anticorpo que pode passar pela placenta. Se não estiver tratando, tá? E aí a criança nasce com bloqueio cardíaco. Tá reversível, tratável, mas aí ela já tem. Então, qualquer idade. E qualquer doença autoimune, ela tem períodos que ela comete mais. O mais comum de qualquer doença autoimune é mulher, entre os 25 e 35 anos. Que bom! Período reprodutivo de verdade, como a gente fala. Não entendi, doutora, desculpa. É o período reprodutivo. Certo. Porque o estrogênio, ele é um fator que desencadeia a doença autoimune. O nosso hormônio. O hormônio feminino. Por isso que tem mais mulheres do que homens com doença autoimune. Eu ia chamar a atenção para isso, porque quando a gente conversa, realmente a gente vê mais mulheres, né? E na novela também é uma menina, né? São mulheres, né, que estão sendo, né, mostradas. Então, não quer dizer que os homens não tenham a sua condição. Tem a porcentagem, mas é menor. É bem menor. Mas evolui do mesmo jeito que as mulheres também? Homem costuma ser mais grave. Por ser mais raro. Quando ele acaba a ter muito comprometimento do sistema nervoso central, por exemplo, quando é lúpus. Ele acaba pegando muito. Então, por ser mais raro, demora-se muito no diagnóstico de um homem. Mais do que no da mulher, porque dificilmente alguém vai pensar em doença autoimune para ele. Por que essa demora no diagnóstico? Porque são muitos sintomas ao mesmo tempo? Exatamente. E são sintomas no início, sintomas vagos. O paciente chega, tá doendo uma articulação aqui, tá doendo a outra, é tendinite, então eu vou no ortopedista. Tá. Ou, eu tô me sentindo mal, é um resfriado. Até você juntar tudo para dar um sintoma, a não ser quando ele abre num caso muito grave, que já abre com comprometimento do sistema nervoso, renal, aí sim. Mas se não demora por isso, porque você acaba mascarando por poder ser qualquer coisa, né? E principalmente quem tem lúpus, né? Eu já escutei várias pessoas falarem que cada dia acorda com dor no lugar, né?
Então tem dia que dói até o cabelo. E tem gente que acha que é fibromialgia. Pois é, então quer dizer, às vezes faz tratamento anos para fibromialgia, o tratamento às vezes até responde, porque melhora. Fibromialgia é um tipo de inflamação também, Exatamente. Então acaba melhorando, porque a autoimune também tem inflamação, mas no meio do caminho, não é, as coisas surgem às vezes outros sintomas, né, mais específicos, mais graves, decorrente dessa demora de conseguir o diagnóstico mesmo. Por isso que as pessoas que têm cada dia um sintoma diferente, é interessante realmente procurar para fazer um levantamento e uma bateria de exames, né, doutora? É, até porque muita gente não sabe o que o reumato faz, né? Exatamente. Nunca foi, não conhece. Então, às vezes, vai em vários médicos e não acha um diagnóstico, mesmo que não seja, compensa e tirar a dúvida. Porque às vezes é. E para você de casa que não sabe o que o reumato faz, o reumato ele cuida de vários tipos de doenças, né, doutora? Exatamente. Fala pra gente. O reumatologista, ele cuida de todos os tipos de doença autoimune, tá? E também de doenças que acometem o sistema músculo e esquelético. Ou seja, a gente também cuida de tendinite, tá? A gente também cuida de artrose, de artrite, tá? Só que a gente também cuida de toda a gama de doença autoimune. Então não dá para definir só como osteomolecular. Muita gente brinca que a gente é ortopedista clínico. Porque a gente cuida de osso, tanto quanto ele, só que a gente não opera. Tá? Mas aí tem a parte autoimune que a gente cuida, tanto como é que eu vou dizer, de doenças limitadas à pele mesmo, que acaba ficando com a gente muito pouco com o dermato, certo, como a que acomete o sistema orgânico inteiro. Muito bem. Aí agora todo mundo já ficou ciente, não é? Porque existem as especialidades para a gente poder buscar e ficar mais fácil de diagnosticar também, tá? E é claro, no dia 29, não é, de junho, sábado, conscientização, né? O Dia Mundial e Nacional de Conscientização da Esclerose Sistêmica, mais uma conquista. E junto com a gente hoje esteve a doutora Beatriz Negrete Guirado, ela que é reumatologista. Doutora, obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui, conhecê-la pessoalmente, uma simpatia. Obrigada pelos esclarecimentos, tá?